uma fonte segura de informação, uma fonte concreta de atualização, 6 situações práticas que podem acontecer nos seus processos e que podem constituir razões para que você peça e consiga o deferimento de uma tutela de evidência. Como demonstrar na prática que um determinado requisito está preenchido. É a chave para você se aproximar do pleno sucesso nos seus pedidos de liminar. Um treinamento avançado que eu preparei com muito carinho. Opa, meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e o seu professor na Semana da Liminar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro vídeo da série de vídeos onde eu te explico tudo o que você precisa fazer para conseguir obter uma medida liminar em qualquer tipo de ação civil. Se você não assistiu às aulas 1 e 2, eu recomendo que você faça isso agora, para que você possa compreender corretamente todas as dicas e ensinamentos que eu vou te passar daqui em diante. É muito importante que você tenha assistido às 2 primeiras aulas. Por quê? Porque nela eu dou informações que são imprescindíveis, que você não pode perder. Então, se você ainda não assistiu o vídeo da aula 1 e da aula 2, corre lá para fazer isso agora. Essas aulas vão sair do ar em poucos dias, você não pode perder. Mas olha, se você já assistiu às 2 primeiras aulas e quer continuar estudando comigo, conhecendo tudo aquilo que você deve fazer para garantir o sucesso nos seus pedidos de tutela antecipada, pedidos de tutela cautelar e tutela de evidência, bora seguir adiante. Como você já sabe, nessa série de vídeos eu tenho o objetivo de transferir para você muita experiência prática, para que você saiba sempre como agir quando tiver que formular um pedido de liminar. Você se lembra que nos vídeos passados eu te contei a história da liminar que salvou uma vida e como essa história tocou profundamente o meu coração e me fez decidir estudar e compartilhar tudo o que eu aprendi até hoje sobre tutelas provisórias. Você se lembra que depois de muito estudar, pesquisar, conversar com centenas de magistrados, eu acabei desenvolvendo um método de preparação através do qual é possível que um advogado, com ou sem experiência prática, possa conseguir pleno sucesso na concessão de uma medida liminar. Obviamente, contanto que o cliente tenha direito e que ele disponha das provas necessárias. Você se lembra também que o método que eu acabei desenvolvendo, ele é baseado em 4 habilidades técnicas essenciais que você deve adquirir e desenvolver se quiser passar a ter total tranquilidade quando o assunto é a concessão de medidas liminares. Na primeira aula, nós estudamos a primeira habilidade. Você viu que é fundamental que você saiba diferenciar com clareza os tipos de tutela provisória previstos no nosso ordenamento jurídico. Se você ainda confunde tutela antecipada com tutela cautelar e com tutela de evidência, vai ser muito difícil você conseguir sucesso nos seus pedidos, nos seus casos concretos. Mas na nossa primeira aula, nós superamos essa dificuldade e eu te mostrei em detalhes como nunca mais causar qualquer tipo de confusão. Já na segunda aula, nós entramos a fundo no estudo da segunda e da terceira habilidades que você precisa ter e desenvolver se quiser efetivamente ter seus pedidos de liminar deferidos. Você aprendeu comigo que é fundamental para que você consiga obter uma liminar em qualquer tipo de ação civil, que você conheça e saiba demonstrar na prática a presença dos requisitos exigidos por lei para a concessão de uma tutela antecipada, de uma tutela cautelar e de uma tutela de evidência. Você viu que conhecer os requisitos é fácil. Basta ler o Código de Processo Civil. Mas você viu também que o grande desafio é saber como demonstrar na prática que um determinado requisito está preenchido. Qual prova, qual elemento do processo que mostra, por exemplo, que o direito do seu cliente é provável ou que existe um risco de dano? Você aprendeu comigo na segunda aula como fazer isso em qualquer tipo de processo. Mas não foi só isso. Nós também entramos a fundo na terceira habilidade que você precisa dominar caso queira conseguir o deferimento de uma liminar em qualquer tipo de ação civil. Nós falamos do exercício da empatia. Você aprendeu a importância de se colocar no lugar do juiz para entender exatamente o que se passa na cabeça dele quando ele é chamado a tomar uma decisão tão importante.
Você entendeu como que os sentimentos humanos são responsáveis pela tomada de decisão do juiz e qual que é o proveito positivo que você pode tirar desse conhecimento. Você aprendeu a trabalhar com os medos e com as inseguranças. Pode ter certeza de que esse conhecimento vai te trazer um ganho prático enorme. Por fim, a quarta habilidade que você precisa aprender a exercitar, caso queira se tornar um expert em liminar, é a capacidade de entender que cada tipo de ação guarda a sua peculiaridade. A depender do direito que esteja em discussão em um processo, lá na prática, é diferente a forma de mostrar para o juiz a presença dos requisitos necessários para o deferimento de uma liminar. Mostrar para o juiz, por exemplo, a probabilidade do direito do autor em uma ação de alimentos é muito diferente de mostrar a presença dessa mesma probabilidade em uma ação declaratória de inexistência de débito. Cada tipo de ação guarda a sua peculiaridade, a sua prova importante. Entender isso na prática e dominar essas peculiaridades é fundamental para o seu sucesso. Por isso que na quarta aula desse nosso treinamento gratuito, nós vamos estudar um caso hipotético, um tipo de ação com a sua peculiaridade. Nós vamos construir um pedido de tutela provisória com todos os seus argumentos para que você possa entender de forma cristalina como é importante ter bem evidente essa quarta habilidade. Bom, na aula de hoje eu vou trabalhar com você dois assuntos de extrema importância. O primeiro está relacionado às tutelas de evidência. Eu vou te mostrar 6 situações práticas que podem acontecer nos seus processos e que podem constituir razões para que você peça e consiga o deferimento de uma tutela de evidência. Situações que muito provavelmente você já passou, mas que não tenha se atentado que era possível tirar proveito do ocorrido e assim conseguir a antecipação de tutela final em favor do seu cliente. Eu tenho certeza de que você vai gostar demais desse conhecimento prático que vai receber ao longo dessa aula. E olha, o segundo assunto importante que nós vamos tratar na aula de hoje está relacionado àquilo que acontece ou que pode acontecer na prática depois que o magistrado analisa o pedido de tutela provisória. Quando que é possível pedir a reconsideração da decisão? Quando tem pertinência reiterar o pedido para que ele seja novamente apreciado? A única opção é o recurso? O magistrado que concedeu uma tutela pode revogar a medida a qualquer momento? Como você, advogado, pode contribuir para que isso aconteça? Na aula de hoje, você vai receber respostas a todas essas perguntas e a muitas outras. O que você precisa fazer é ficar comigo até o final e anotar ponto por ponto. Mas mais do que isso, você precisa assimilar cada uma das dicas e colocá-las imediatamente em prática. Vamos lá? Eu vou compartilhar com você a minha tela e eu quero que você preste muita atenção em cada detalhe que você vai aprender daqui em diante. Vamos lá então, meus amigos. Como vocês sabem, o método que eu criei, o método Expert em Liminar, ele é baseado em 4 habilidades técnicas fundamentais que você precisa ter para poder conseguir uma liminar em qualquer tipo de ação. A gente já estudou a primeira habilidade, a segunda, a terceira, a quarta habilidade nós vamos estudar e aprofundar na aula 4 do nosso treinamento. E hoje o que eu vou fazer com você? Eu vou pegar a segunda habilidade, aquela habilidade onde você precisa saber demonstrar na prática para o juiz a presença dos requisitos legais, apontando a prova ou o acontecimento que evidencia a presença dos requisitos para o juiz dar uma tutela provisória. Eu vou aprofundar com você no que se diz respeito à tutela de evidência. Nós vamos aprofundar como que essa segunda habilidade pode ser exercitada quando o assunto é tutela de evidência. O que eu vou fazer com você? Eu vou te ensinar 6 hipóteses concretas em que você pode pedir para o juiz a aplicação da tutela de evidência. Pode ter certeza que é um conhecimento prático, retirado do campo de batalha, situações que muito provavelmente você já viveu, mas que acabou não tomando atitude alguma. Afinal, talvez você não sabia ou talvez você não tinha aliado o que está na teoria à prática, tá bom? Eu tenho certeza que depois de enxergar essas 6 hipóteses que eu vou apresentar para você, o seu comportamento daqui em diante vai ser completamente diferente quando você se deparar com esse tipo de situação. Mas antes vamos fazer uma brevíssima recapitulação. Como você sabe, a entrega do bem da vida para aquele que procura a justiça, ela é naturalmente demorada.
nós falamos das causas naturais da demora do processo. E, como você sabe também, essa demora pode acabar gerando prejuízos, né? Ou se tornando até injusta. Por isso, a própria lei ela resolveu criar mecanismos para coibir essa demora, ou pelo menos amenizar os efeitos dela. A lei abre a possibilidade do juiz, então, conferir tutelas provisórias. Ao invés da parte ter que esperar até lá no final, no trânsito em julgado, para ter aquela tutela, ter aquilo que ela pediu para o Estado, o juiz, em determinadas situações, pode conferir tutelas provisórias, entregar o bem da vida, mesmo com o processo estando ainda em curso. O que pode, a gente já viu, o que pode fazer um juiz entregar um direito antes da hora? Lembra que nós vimos? Pode ser uma situação de urgência, mas pode ser uma situação que a lei resolveu chamar de evidência. Nós vamos entrar mais a fundo nessa aula na tutela provisória que a lei chama de evidência. E desde já você precisa saber que, muito embora a lei tenha dado o nome de tutela de evidência, há uma hipótese que é justamente a que nós vamos estudar hoje, que não tem nada a ver com evidência do direito da parte, tá bom? Eu vou explicar mais adiante. Vamos lá, o que eu vou te ensinar hoje é uma grande novidade do CPC de 2015, a famosa tutela de evidência. Qual que foi a razão da criação da tutela de evidência? No fundo, o que o legislador queria, influenciado obviamente pela doutrina, e não pela doutrina nacional, mas por doutrinas estrangeiras, era transferir o fardo pesado da demora do processo para outra parte. Tá? A ideia é, sabe-se que o processo é demorado, mas a depender do direito do autor ou do comportamento da parte requerida, vamos transferir esse peso da demora do processo para outra parte. A entrega da tutela final, como a gente acabou de dizer, ela é tão demorada que às vezes a própria lei resolveu reconhecer que o fardo dessa demora tem que sair das costas do autor e passar para as costas do requerido. A nossa lei, então, lá no artigo 311 do Código de Processo Civil, ela entendeu que duas razões maiores podem levar o juiz a conceder uma tutela provisória, ou seja, antes da hora, mesmo que não haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 311 fala, não precisa estar presente situação de perigo nem de dano. Estando presente essas causas aqui, o juiz pode conceder uma tutela provisória. Por trás das causas que o artigo 311 elenca, a gente consegue enxergar duas coisas. A primeira é quando o direito do autor é absolutamente evidente, está ali demonstrado. A própria lei resolveu dizer quando que o direito do autor deve ser considerado evidente, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas também uma outra causa justifica a concessão da tutela de forma antecipada lá pelo artigo 311. E essa causa está relacionada ao comportamento do requerido. Quando o comportamento da parte requerida fica evidente que ela está abusando do direito de defesa ou que está apresentando um manifesto propósito protelatório no processo. E aqui há um grande subjetivismo. Por isso, meus amigos, a necessidade de se realizar uma demonstração concreta do comportamento do réu. Não é só dizer, excelência, o réu está agindo com um propósito protelatório. Tudo bem, qual foi a atitude processual dele que mostra esse propósito? Qual foi a externação desse propósito através das atitudes do requerido? É isso que eu vou te ensinar hoje. 6 atitudes processuais que você consegue encaixar exatamente aqui. Manifesto, propósito protelatório. Vamos lá? Bom, sobre a tutela de evidência, como eu já disse, a previsão legal está lá no artigo 311. O código fala, a tutela da evidência será concedida, e aqui olha a observação, independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando? E traz lá 4 hipóteses. A que interessa para a nossa aula de hoje é a primeira hipótese, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório.
Eu escolhi essa primeira justamente porque essa primeira hipótese não tem nada a ver com a evidência do direito do autor. Às vezes, no caso concreto, o direito do autor pode nem ser tão evidente assim, mas se o requerido abusar do direito de defesa ou agir com manifesto propósito protelatório, o juiz pode conceder antecipadamente aquilo que o autor só teria com o trânsito em julgado. Obviamente que a gente não tem tempo nessa aula para examinar cada uma das hipóteses, por isso que eu escolhi uma e nós vamos estudar nessa aula essa hipótese específica. E eu vou te mostrar como que isso acontece na prática. Vamos lá? Como você acabou de ver, uma das hipóteses lá do artigo 311, que autoriza o juiz a conceder uma tutela de evidência, embora não tenha nada a ver com evidência, é quando fica caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Quais são os requisitos, então, para que isso aconteça? Para que você possa pedir para o juiz que ele antecipe a tutela para o seu cliente. São dois os requisitos: abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Os requisitos, meus amigos, são alternativos, ou um ou outro. Não precisa estar presentes os dois requisitos, tá bom? E olha, aqui está o grande tesouro. Há uma carga enorme de subjetividade. E aqui você tem um grande trunfo na mão. O que eu vou fazer com você agora é apresentar algumas hipóteses que podem ser consideradas como abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Todas as vezes que você enxergar uma dessas 6 hipóteses no caso concreto, você pode pedir para o juiz a tutela de forma antecipada. É óbvio que quanto melhor for a sua postulação, maior vai ser a chance do juiz conferir esse pedido. E olha, meus amigos, uma coisa você tem que ter bem claro. Como eu disse, trata-se de um instituto novo. As pessoas não estão acostumadas a pedir. Os juízes não estão acostumados a deferir. Os tribunais não estão acostumados a analisar. Mas você que está acompanhando esse evento, você a partir de hoje vai fazer comigo o compromisso de sempre pedir. Lembra, eu sempre digo, o não você já tem. Na pior das hipóteses, você vai ver o que vai acontecer. Primeiro, deixa eu te falar, vamos lá. Primeira hipótese concreta, onde você pode pedir a tutela de forma antecipada pelo abuso de direito de defesa. Imagina, então, que a parte requerida apresenta a contestação e junta milhares de documentos que não têm relevância alguma com o processo, apenas para dar trabalho para outra parte. Imagina essa situação. Eu me lembro de um processo em que a parte requerida apresentou uma contestação de 400 laudas e juntou 17 mil documentos. Obviamente que lá na frente, quando eu fui sentenciar esse processo, eu passei uma semana examinando os documentos e eu percebi que nenhum daqueles documentos precisavam estar no processo. Eram todos documentos, notas fiscais, que não guardavam relação nenhuma com os autos. O que foi isso senão um manifesto propósito protelatório da parte? Só para fazer o advogado da outra parte ter que ver documento por documento? Só para fazer o juiz ter mais e mais trabalho olhando página por página daquele processo volumosíssimo? Veja, está aqui uma hipótese. O que você precisa mostrar para o juiz? Juiz, juntar documentos é direito da parte. Agora as provas têm que ser pertinentes para a solução dos pontos de controvérsia. Quando a parte junta provas que não têm pertinência nenhuma com os pontos controvertidos, o que ela está fazendo? Ela está manifestando o propósito protelatório. Ela quer só dificultar o trabalho da outra parte. Veja, meus amigos, há um princípio no processo civil que se chama princípio da boa-fé processual. Quando você junta no processo um documento sem pé nem cabeça, que não guarda relação com nenhum ponto de controvérsia, você está ferindo de morte o princípio da boa-fé. Está aqui uma causa que a partir de hoje você sempre vai analisar. Ah, professor, mas quantos documentos seriam necessários para poder caracterizar essa hipótese? Meus amigos, é o caso concreto que vai dizer. Obviamente que se a parte junta documentos truncados que não guardam relação
nenhuma com o processo, você já tem um discurso para apresentar para o juiz. Se por acaso não colar e o juiz não antecipar a tutela, sabe do que vai servir? Para a parte requerida nunca mais fazer isso. Para ela ver que você está de olho e que o próximo manifesto protelatório dela no processo, muito provavelmente, o juiz vai deferir a antecipação de tutela. Essa é a primeira hipótese que a partir de hoje você nunca mais vai esquecer. Segunda hipótese, imagina que a parte requerida pede a designação de uma audiência de conciliação dentro do processo, chega no ato dizendo que não tem proposta e que não pretende fazer acordo. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. A parte atravessa uma petição dizendo que está disposta a fazer acordo, pede para o juiz marcar uma audiência de conciliação, chega lá no dia da audiência, a postura da parte é, não tô nem aí. Às vezes eu já vi acontecer da parte sequer comparecer. Ou seja, o processo para, aguardando aquela audiência de tentativa de conciliação, o juízo intima as partes, separa uma data na pauta e a parte chega e não comparece na audiência, ou o que é pior, chega na audiência e fala não tenho proposta de acordo, a outra parte faz uma proposta, ela não se dá o trabalho de fazer uma contraproposta. O que foi aquele pedido dela, se não um manifesto propósito protelatório, se não uma tentativa de atrasar ou de tumultuar o processo? Veja, meus amigos, que também essa hipótese depende muito das circunstâncias do processo. Às vezes, uma audiência de conciliação, ela não faz paralisar o processo, mas se no seu caso concreto isso ficar bem evidente, que a parte pediu, mas a postura dela não é a postura de quem quer acordo, absolutamente pode se enquadrar no artigo 311, inciso 1 do Código de Processo Civil, e você pode pedir a tutela antecipada. Mais uma vez, eu digo e repito, se não servir para o juiz deferir a tutela antecipada, no mínimo a parte requerida nunca mais vai ter essa atitude processual, tá bom? Vamos para o terceiro exemplo. Imagina a parte requerida que arrola várias testemunhas, chega no dia da instrução, desiste da oitiva de todas elas sem dar nenhuma explicação. E o que é pior, aquela parte que arrola a testemunha em vários locais do Brasil para que o juízo espeça várias cartas precatórias, demorando o andamento do processo, para que o juízo espeça intimações, às vezes é servidor público, às vezes é militar, faz o processo ficar parado por um ano, chega no dia da audiência, desisto da testemunha. Ou chega na véspera da audiência e desiste da testemunha. O que foi essa atitude da parte, se não um manifesto propósito protelatório? Veja, meus amigos, que toda atitude processual pode ter consequência. Quando você simplesmente desiste de uma testemunha, e é um direito da parte desistir, eu sempre ensino aos meus alunos dizer por que está desistindo, para que não fique ao juiz a impressão de uma má-fé processual, de que aquilo lá foi só um expediente de chicana, para atrasar, para demorar o processo. O que você vai fazer se você estiver do lado de quem vai desistir de uma testemunha? Vai desistir o quanto antes. Se você arrolou, o juiz determinou a intimação, marcou a audiência e você viu que essa testemunha não vai ser útil para o processo, peticiona o quanto antes. Não vai deixar para fazer isso na véspera da audiência. O que é pior, não vai deixar a testemunha chegar no dia da audiência, tá lá dentro do fórum ou tá lá esperando para entrar na videoconferência e você simplesmente fala não, vamos desistir da testemunha. Toda vez que você estiver do lado da parte autora e você vê no requerido esse comportamento, você vai apontar para o juiz, olha juiz, o processo demorou tantos meses a mais por manifesto propósito protelatório do requerido, só porque ele apresentou as testemunhas dele. Quando você tiver condições de mostrar isso para o juiz, não tenha dúvida, é uma baita situação para você pedir uma tutela provisória. Olha, se isso não servir, se por acaso o juiz não deferir, pode ter certeza que a outra parte nunca mais vai agir dessa mesma maneira. Ela nunca mais vai utilizar desse expediente, pelo menos com você, que ela vai ver que você está esperto, tá bom? Vamos lá, quarta razão. Imagina aquela parte requerida que apresenta embargos de declaração, isso é muito comum, quando não há qualquer omissão, não há qualquer contradição ou não há qualquer obscuridade. Imagina, o juiz dá lá a decisão saneadora no meio do processo, ou o juiz dá a decisão em qualquer momento do processo e a parte requerida só para enrolar, com o nítido propósito de obstar o início do prazo recursal, apresenta um embargo de declaração.
apresentou embargos de decisão de embargos, isso é muito comum. O juiz decide o embargo de declaração, a parte vem e embarga de declaração da decisão do juiz que decidiu o embargo de declaração. Mais uma vez, com nítido propósito protelatório ou, o que é pior, com o intuito de rever a decisão, como se o embargo fosse um recurso. Meus amigos, se o juiz apreciar o embargo de declaração e decidir, não há omissão, não há contradição, não há obscuridade, está aí uma margem para você pedir a tutela provisória e dizer para o juiz de excelência, esse expediente utilizado pela parte requerida foi só para protelar o processo, foi só para retardar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional. O autor está sofrendo e a parte requerida abusando do direito de defesa. Agora, guarda essa hipótese para quando isso for nítido. Obviamente que se houver ali uma linha muito tênue de interpretação, que pode ser que haja mesmo, às vezes há uma omissão, às vezes há uma contradição, há uma obscuridade, mas pode ser que o juiz não reconheça. Se você reconhece que houve sim, você não vai apresentar esse pedido. Você vai apresentar quando ficar evidente, quando gritar. Olha para a decisão do juiz. Às vezes o juiz vai deixar evidente, não há contradição, não há obscuridade, não há omissão. A parte apresentou o embargo de declaração só com o intuito do quê? De retardar a continuidade do processo. Está aqui uma das causas que acontecem rotineiramente. Professor, isso vale também para a sentença? Então, o juiz apresentou sentença, a parte vem e embarga de declaração sem pé nem cabeça, querendo a reforma da sentença, quando deveria apresentar o recurso de apelação. Absolutamente sim. Deixa o juiz apreciar os embargos e rejeitar, mais do que depressa você apresenta uma petição pedindo a tutela antecipada por essa previsão do artigo 311, inciso 1 do CPC. Mas qual vai ser a vantagem, professor? A vantagem é, quando a parte apelar, a apelação não vai ter efeito suspensivo. A tutela de evidência concedida ali naquele momento, o direito já vai poder ser efetivado imediatamente, tá bom? Fica de olho nessa quarta hipótese, ela é muito, mas muito comum e você pode utilizá-la na prática. Vamos para a quinta hipótese que eu quero te ensinar na aula de hoje. Imagina aquela parte requerida que apresenta uma contestação gigantesca com inúmeras preliminares sem qualquer fundamento. Você já viu uma petição assim? Eu me recordo de uma ação de uso capião em que a parte requerida apresentou uma contestação com 350 laudas. O fato do uso capião é um fato que cabe em um parágrafo. O autor diz, estou na posse da área há tanto tempo. O que o réu pode dizer é, ele não está na posse da área há tanto tempo. Aonde que cabe 350 laudas de uma contestação de uso capião? Mas o que é pior, a grande maioria disso, 80%, eram preliminares, todas sem pé nem cabeça. Tinha arguição de inconstitucionalidade, todos os fundamentos sem nenhuma ligação com o que estava passando no processo. Olha, meus amigos, não me entendam errado, tá? O requerido ele tem o direito de apresentar a contestação do tamanho que ele quiser e o juiz tem a obrigação de ler. O que eu estou dizendo é uma peça de contestação cujo conteúdo não guarda relação nenhuma, é sem pé nem cabeça, cujos argumentos não são factíveis, quando os argumentos efetivamente são argumentos frágeis, pueris. O que você vai fazer? Lá na sua impugnação, além de rebater cada um dos argumentos, você vai mostrar para o juiz. Juiz, esses argumentos são tão sem pé nem cabeça que a parte só apresentou para atrasar ainda mais o processo, para dificultar o trabalho da parte autora, que tem que impugnar preliminar por preliminar, e para dificultar o trabalho do juiz, porque o juiz vai ter que rebater preliminar por preliminar. E olha, meus amigos, eu vou confessar uma coisa como magistrado. Dá tanto trabalho rebater uma preliminar mal formulada, é muito mais fácil rebater uma preliminar bem formulada. Quando o advogado escreve alguma coisa sem pé nem cabeça, dá muito mais trabalho para o juiz. Então, você tem que ser o primeiro juiz da causa. Percebeu que a parte requerida apresentou preliminar sem fundamento nenhum, sem nenhuma lógica, só para poder engrossar a contestação e dificultar o trabalho do juiz?
trata de pedir a tutela de evidência, baseado no 311, inciso 1. Mostra para o juiz que esse não é um comportamento que o juiz tem que tolerar. Mostra que esse é um comportamento que fere a boa-fé processual. Mostra que a parte requerida foi além do exercício do direito de defesa. Ela abusou do exercício do direito de defesa. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação assim, mas você não soube efetivamente o que fazer, talvez por desconhecimento ou talvez por falta de incentivo, né? Mas agora eu vou te incentivar a agir sempre assim. Vamos dar uma olhada na sexta hipótese que eu quero dialogar com você hoje. Talvez você já passou por isso também. A parte requerida pede então a designação de perícia no processo. O juiz designa o perito, intima o perito para apresentar proposta de honorários, as partes apresentam quesitos, e aí, lá na hora da realização da perícia, a parte que pediu a perícia simplesmente deixa de pagar os honorários e faz precluir o direito de fazer a perícia. Meus amigos, é óbvio que a parte tem o direito de desistir de uma prova que ela requereu, não é disso que eu estou dizendo. O que a parte não tem o direito é de usar a prova pericial só para retardar o processo. A parte pede a perícia, o juiz defere, o processo fica lá 6 meses naquela tramitação, vai para o perito apresenta a proposta de honorários, a parte fala que está muito alto, o juiz decide, chega a uma conclusão, o juiz intima a parte requerida para pagar os honorários, a parte não paga, não fala nada e o juiz vem e considera precluso o direito de produzir a prova pericial. Só nessa brincadeira passaram-se 6 meses, 8 meses com o processo parado. O que foi isso senão abuso do direito de defesa? A parte tem o direito de pedir prova pericial? Tem. A parte tem o direito de desistir da prova pericial? Tem. Mas ela tem que fazer isso com a maior brevidade possível, sem abusar do direito de defesa. Se ela faz isso, é manifesto o propósito protelatório dela. Você já passou por esse tipo de situação? Pode ter certeza que se você passar agora, você já sabe o que fazer. E repito, meus amigos, todas as vezes que você pedir, ainda que o juiz não defira, a parte contrária vai ficar cada vez mais esperta com você. Ela já vai saber, bom, com aquele advogado eu não posso fazer chicana, com aquele advogado eu não posso abusar do meu direito de defesa. Olha, eu tenho mais 2 observações importantes sobre esse tema, mas uma coisa mais especial que eu queria falar com você é, se você quer resultado diferente, você tem que fazer aquilo que os outros não estão fazendo. Se você quer começar a conseguir tutelas provisórias que os outros não conseguem, você tem que acreditar no que eu estou dizendo para você e colocar em prática. Ah, professor, mas é muito difícil, o juiz não vai aceitar. Tudo bem, pode ser que num primeiro momento ele não aceite, depois você vai pedir de novo, vai melhorar os seus argumentos, vai pedir em outro processo. Os juízes, você vai quebrando a resistência dos juízes, assim como a gente faz com os tribunais. Os tribunais são naturalmente conservadores. Os tribunais às vezes demoram a entender que essas manobras que os requeridos acabam fazendo, que essas manobras têm solução processual. Basta que a gente tenha criatividade, que a gente tenha ousadia e coragem para pedir. Eu tenho certeza que das milhares de pessoas que estão assistindo esse evento, muitas vão sair daqui colocando em prática. E olha, são essas as pessoas que costumam ter sucesso na vida. Aqueles que ouvem uma instrução nova e, não vou colocar em prática, é muito difícil, esse nasceu para ser fracassado. Aqueles que ouvem e que tentam e que vão atrás e que insistem, que não se conformam com o não, pode ter certeza que esses têm resultados diferenciados. Mais uma atenção que eu quero pedir para vocês. O Código de Processo Civil fala que essa hipótese do artigo 311, inciso 1, o juiz nunca pode conceder a tutela de forma liminar, ou seja, sem ouvir a outra parte. Então, qualquer uma dessas 6 alegações que você apresentar, o juiz vai ouvir a outra parte. E tá certo, não tem situação de urgência, não tem situação de perigo, dá tempo de ouvir a outra parte, é o prestígio ao contraditório. Mais um ponto de atenção. Volto aqui ao princípio da empatia. Lembra que nós falamos sobre você se colocar no lugar do juiz e usar as emoções, trabalhar nas suas postulações com base nas emoções? Como que você faz isso exatamente aqui, onde eu estou te mostrando? Você vai apelar para a emoção do juiz, para o sentimento de indignação. Você tem que deixar bem evidente o
tempo que o requerido conseguiu retardar o processo. Você tem que dizer, excelência, a justiça já é tão criticada pela demora e agora vem o requerido, abusa do direito de defesa, o processo vai ficar ainda mais moroso e a culpa vai sobrar para o Poder Judiciário, quando a culpa não é do Judiciário. Veja, você balança e brinca com as emoções, faz o juiz ficar efetivamente ferido. Lembra que eu disse que toda decisão judicial tem uma carga de emoção, toda decisão humana tem uma carga de emoção. E aqui nós estamos falando em um ponto que tem enorme subjetividade. Para o juiz decidir que sim ou para o juiz decidir que não, é quase que tudo subjetividade. Se você souber trabalhar bem com as emoções, principalmente a emoção da indignação, principalmente a emoção de quem está sendo enganado. Excelência, o requerido enganou Vossa Excelência, pediu a perícia e desistiu sem dar nenhum fundamento. Ninguém pode fazer a justiça de boba, ninguém pode fazer a justiça de otário. Veja que você brinca com as emoções, você aguça o sentimento de indignação, o sentimento de estar sendo enganado do magistrado, você aproxima muito mais da chance dele deferir o seu pedido. Veja como tudo se completa, veja como tudo se fecha, veja como são importantes as 4 habilidades que eu expliquei e estou explicando para você ao longo dessas aulas. Eu tenho certeza que no que diz respeito à tutela de evidência, ao inciso de número 1, nós nem estudamos demais. A partir de hoje, a sua advocacia vai sair daqui transformada, não vai? Olha, como você pode ver, essas técnicas que eu estou te ensinando, você não vai aprender nos livros e muito menos se aprende na faculdade de Direito. Nos códigos, nas doutrinas, você vai aprender o que é uma tutela de evidência, quais são os seus requisitos legais. Agora, adaptar esses requisitos às situações processuais que acontecem no dia a dia, como você viu, isso você só vai aprender na prática ou absorvendo a experiência prática de alguém. E olha, é justamente isso que eu estou fazendo com você na aula de hoje. Eu estou te passando um conhecimento prático que eu levei mais de 18 anos para adquirir. Para quê? Para que você possa aplicar na sua profissão e para que você possa conseguir os melhores resultados possíveis. Mas é claro que você sabe que em um curso de uma semana não é possível esgotar todo o assunto, não é mesmo? Aliás, nas 4 aulas da semana da liminar, eu acredito que eu não vou conseguir tratar com você sequer sobre 10% de todos os assuntos, de todas as práticas que envolvem um pedido de liminar. Por isso, aqueles que quiserem mais, aqueles que quiserem aprofundar no estudo de tudo, absolutamente tudo que envolve as tutelas provisórias, vão ter a oportunidade de conhecer um treinamento avançado que eu preparei com muito carinho. Ao final da semana da liminar, mais precisamente na próxima segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para o treinamento avançado Expert em Liminar. Um treinamento 100% online, onde eu vou te ensinar tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para dominar, para ter sucesso nos seus pedidos de liminar. Eu vou falar mais detalhadamente sobre esse treinamento na nossa aula 4, que vai ao ar na quinta-feira. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Por enquanto, eu quero que você continue prestando muita atenção e absorvendo todo o conhecimento prático que eu estou disponibilizando nesse curso gratuito. Por isso, mais uma vez, eu vou compartilhar minha tela com você e quero que você preste muita atenção em tudo que eu vou te passar. Agora, meus amigos, nós vamos analisar 3 situações que você pode ser chamado a ter que tomar durante o curso de um processo, a depender daquilo que acontecer com a decisão judicial. São situações que você vai ser chamado a enfrentar na prática, que você vai perceber que não basta você entender, conhecer as 4 habilidades que a gente está tratando nesse evento gratuito. Dentro dessas habilidades, existem técnicas, existem estratégias que são complementares. E eu vou te ensinar agora aqui nessa aula. A primeira coisa que nós vamos tratar é a seguinte. Imagina que o juiz indeferiu o seu pedido de tutela provisória, seja ele qual for. E aí, o que você acha que você tem que fazer? Obviamente que você sabe que a lei prevê o recurso. O recurso mais peculiar é o recurso de agravo, embora não seja só ele o cabível, dependendo de onde que o juiz dá a decisão. Mas quando é possível você formular um pedido de reconsideração? Você virá para o mesmo juiz que indeferiu o pedido e pedir para ele reconsiderar a decisão. Eu vou mostrar para você
quando isso é possível e como que você faz na prática. Vou te mostrar nessa aula. Segunda situação que você vai ser chamado a enfrentar na prática. Imagina que o juiz indeferiu o seu pedido de tutela provisória. Porém, você assumiu a causa depois dessa decisão. Deixa eu repetir aqui, ó. O juiz indeferiu o pedido de tutela provisória do autor, não o seu, né, porque você ainda não era o advogado da causa, e aí o autor te procura. E aí, o que é possível que você faça? Você assumiu a causa depois dessa decisão. Quando que é possível você reiterar o pedido de tutela? Imagina, você olha, você fala, claro que o juiz ia indeferir, não foi evidenciado isso, não foi evidenciado aquilo, não foi juntado essa e aquela prova. E aí? Quando que é possível que você reitere o pedido de tutela provisória sem que isso pareça para o juiz uma manobra escusa, que pode inclusive acarretar uma pena por litigância de má-fé? Nós vamos estudar nessa aula. A terceira hipótese, a terceira situação que nós vamos estudar é a seguinte. Imagina que o juiz deferiu a tutela provisória formulado pela parte autora, mas aqui você está advogando para a parte requerida. A parte requerida te procura lá desesperado, ó, o juiz deu essa liminar, o juiz deu essa tutela, eu tenho tantos dias para cumprir. E aí? Como conseguir a revogação dessa tutela sem precisar interpor recurso? Há espaço para isso na lei? Há alguma previsão que te permite fazer alguma coisa nesse sentido? Esses 3 pontos nós vamos abordar a partir de agora. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro ponto. O juiz indeferiu o seu pedido de tutela provisória. Você era o advogado da causa, formulou o pedido de tutela provisória e o juiz indeferiu. Quando que é possível, quando que não é possível formular pedido de reconsideração? Deixa eu fazer uma advertência inicial, tá? Não existe, meus amigos, amparo legal no processo civil por uma petição chamada pedido de reconsideração. Se eu fosse ser aqui, ó, estritamente técnico, eu iria te ensinar a jamais apresentar uma peça exclusivamente como pedido de reconsideração de uma decisão que indeferiu um pedido de tutela provisória. Isso porque, meus amigos, o CPC, ele prevê a possibilidade do juiz reconsiderar a decisão que ele mesmo prolatou sobre pedido de tutela provisória somente quando o recorrente, quando o agravante agrava evidentemente dessa decisão e informa lá no processo principal. Aí, o agravante, que tem essa obrigação de informar no processo a interposição do agravo, ele abre para o juiz a possibilidade dele reconsiderar. Isso está previsto no artigo 1018 do Código de Processo Civil, que fala assim: o agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. E o parágrafo 1º fala: se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Então veja, só há a previsão aqui, quando há uma decisão sobre tutela provisória para o juiz ele mesmo reconsiderar a decisão, quando há a apresentação do agravo de instrumento e a parte informa no processo. Mas, meus amigos, você vai aprender, se você já não aprendeu isso comigo, que na prática a teoria é bem diferente. É muito normal a apresentação de pedido de reconsideração quando o juiz aprecia pedido de tutela provisória. É muito normal. Eu mesmo já modifiquei muitas vezes decisões que eu havia prolatado sobre pedido de tutela provisória por força de pedido de reconsideração. Por isso, é importante demais que você saiba quando e como você deve pedir. Quando você deve e quando você não deve apresentar esse tipo de pedido. É o que eu vou te ensinar agora, tá bom? Primeiro nós vamos falar quando que eu recomendo que você apresente um pedido de reconsideração. Tá aqui, ó. Quando a decisão prolatada pelo juiz contiver um erro claro e prontamente demonstrável. Deixa eu repetir. Você vai apresentar um pedido de reconsideração quando a decisão que o juiz prolatou contiver um erro claro e prontamente demonstrável. Exemplo: o juiz indefere o pedido de tutela, argumentando que não está demonstrada a probabilidade do direito, porque faltaria a juntada de um determinado documento. Porém, o documento está no processo, você tinha juntado.
Segundo exemplo, o juiz erra o nome da parte que deve cumprir a obrigação. Então vale também para erros materiais em geral. Meu amigo, observa que nesses dois exemplos o erro é claro e prontamente demonstrável. Basta que você diga: Excelência, venho pedir a reconsideração porque o documento que Vossa Excelência mencionou que não está no processo, na verdade está. Página tal. Veja, é um erro claro e prontamente demonstrável. Não se trata de um erro de interpretação. O juiz simplesmente não viu o documento, passou desapercebido. No processo eletrônico, isso é muito comum, abre lá uma pastinha com milhares de documentos. Isso pode acontecer. Nesse caso, é pertinente o pedido de reconsideração, mas sem descuidar do prazo para o agravo, como nós vamos ver adiante. Como que você faz isso na prática? Como que você pede efetivamente essa reconsideração? Vamos lá. O caminho não é dos embargos de declaração. Afinal de contas, não houve omissão, não houve obscuridade, não houve contradição, tá bom? Você não precisa se valer da via dos embargos, ela não seria a via mais adequada. O caminho é de uma simples petição, apontando lá objetivamente o erro e pedindo a reconsideração. Você deve protocolizar e despachar imediatamente com o juiz. Pode despachar por telefone, pode mandar uma mensagem para a assessoria. É importante que você explique que a sua opção pelo pedido de reconsideração é apenas para evitar um recurso desnecessário, mas que você respeita em absoluto a decisão. Mas olha, aqui está uma dica prática. Mesmo que você faça tudo isso, não descuida do prazo para o agravo. Deixa o seu agravo pronto e caso o juiz não decida, não reconsidere até o último dia, você vai apresentar o recurso. Assim, você garante a correção do erro, tá bom? Olha, eu gosto de dizer uma coisa, e eu digo abertamente, afinal de contas, fazer um juízo crítico é fundamental para o nosso crescimento. Juiz, como qualquer outra pessoa, ele é provido de vaidade. Eu gosto de brincar, eu falo com os meus colegas, juiz é bicho vaidoso. Então você sempre deve evitar expressões que possam acabar mexendo com a vaidade. O erro crasso, o equívoco manifesto, expressões que mexam com a vaidade. Prefira, por exemplo, você é mais elegante dizendo assim, ó, apenas a título de colaboração, em prestígio à celeridade do processo, o autor vem apontar a Vossa Excelência que o documento mencionado como faltante na decisão de folha tal, na verdade está juntado no processo lá na página tal. Veja, aqui eu não apontei que há um erro, que há um equívoco. Você vem a título de colaboração, em prestígio à celeridade do processo, para evitar um recurso, para evitar ainda mais tumulto nos tribunais superiores. O próprio juiz pode corrigir esse equívoco dele. Mas olha, a chave está aqui, tá? A chave está aqui. Observa que essa minha dica vale para erros claros e prontamente demonstrável. Não se trata de um erro de interpretação. E agora você vai entender, porque eu estou te falando quando que eu recomendo que você apresente um pedido de reconsideração. E agora eu vou te falar quando que eu não recomendo que você apresente um pedido de reconsideração. Vamos lá? Primeira hipótese que eu não recomendo. Quando você simplesmente não concorda com os termos da decisão. Imagina, o juiz disse que não está demonstrada a probabilidade do direito, mas você entende que está. Nesse caso, meu amigo, você deve agravar. Você não vai ficar dialogando com o juiz mostrando o erro interpretativo dele. Se você entende que o magistrado errou, e é normal, os magistrados erram todo dia, o que não é normal é errar querendo errar. Mas a gente erra porque o erro faz parte da condição humana. Quando você simplesmente não concorda com os termos da decisão, você acha que houve um erro de interpretação do juiz, o melhor caminho é recorrer. É óbvio que você pode informar para o juiz a interposição do recurso e ele mesmo se retratar se ele enxergar que ele errou. Eu já fiz isso inúmeras vezes, meus amigos. Embora eu também seja provido de vaidade, eu tenho que ter o bom senso, que eu não posso deixar a minha vaidade causar prejuízo a outras pessoas, tá bom? Outra hipótese que eu não recomendo, quando o juiz se enganou na interpretação da prova, da lei ou do contrato. Imagina, o juiz disse que tal documento não prova a posse,
mas você entende que prova. Imagina, você juntou lá uma escritura pública de cessão de direito possessório e o juiz, na decisão dele, indefere a sua liminar dizendo: esse documento, na minha ótica, não prova a posse. E você entende que o juiz errou. Meu amigo, mais uma vez, nesse caso você deve agravar. Veja, se trata de um erro na interpretação das provas ou na interpretação da lei. O juiz diz, por exemplo, a jurisprudência do STJ caminha nesse sentido e na verdade caminha em outro. Ele errou. Veja, o caso é de agravo. O caso não é de pedido de reconsideração. E a última hipótese que eu não recomendo que você apresente pedido de reconsideração está aqui. Quando a decisão ela é omissa, quando ela é contraditória ou quando ela é obscura. Nesse caso, você precisa ingressar com embargos de declaração e não com pedido de reconsideração, tá bom? Deixa eu abrir um parênteses aqui para poder te esclarecer de uma vez por todas que a decisão que cabe o embargo de declaração é quando a decisão é omissa frente aos pedidos da parte. Imagina, a parte autora fez um pedido de tutela provisória e, alternativamente, fez um pedido de uma tutela cautelar. Pediu tutela antecipada e, alternativamente, uma tutela cautelar. O juiz aprecia só o pedido de tutela antecipada, não apreciou o outro pedido. Pronto, há uma omissão frente a um dos pedidos da parte. A decisão também ela é contraditória quando ela tem contradição entre seus próprios termos. Imagina, no primeiro parágrafo da decisão, o juiz afirma A e lá no último parágrafo ele afirma uma coisa que é contrária a A. Veja, há uma contradição nos termos da decisão. Muitos confundem, acham que a contradição é entre o que disse o juiz e o que está no processo. Não, não é essa contradição que desafia o embargo de declaração, tá bom? Isso é erro de interpretação, cabe o agravo. Mesma coisa a obscuridade. A decisão tem que ser obscura dentro dos próprios termos dela. Você lê e você não entende efetivamente o que o juiz disse. Nesse caso, cabe embargo de declaração, tá bom? Agora você já sabe, você já está mais preparado para saber como agir todas as vezes em que o juiz efetivamente indefere o seu pedido de tutela provisória e você já sabe quando interpor o pedido de reconsideração. É claro, meus amigos, que isso aqui é a minha vivência prática. Pode ser que você tenha uma vivência diferente, pode ser que você já tenha apresentado um pedido de reconsideração pedindo para que o juiz revisse a decisão e pode ser que tenha dado certo. Mas eu quero te dizer que em 99% dos casos não há a reconsideração da decisão. Eu falo isso não por experiência só particular, mas com as centenas de magistrados que eu conversei, tá bom? Vamos lá, segundo ponto que eu quero mergulhar com você. Imagina que o juiz indeferiu o seu pedido de tutela provisória. Aliás, o juiz indeferiu o pedido de tutela provisória da parte autora, mas você só assumiu a causa depois dessa decisão. Você não era o advogado que formulou lá o pedido. Quando que é possível reiterar, apresentar de novo o pedido de tutela provisória? Primeiro, eu recomendo que você saiba responder. É possível reiterar perante o mesmo juízo o pedido de tutela provisória que já foi por ele mesmo indeferido? Você acha que é possível? E a resposta, meus amigos, é sim e não. Vamos trabalhar agora para ver quando que é possível e quando que não é possível. Vamos lá? Primeira hipótese. Imagina que há uma mudança na situação de fato anteriormente existente. Deve existir um fato novo que não existia na época do pedido anterior. Se o fato já existia, mas o advogado simplesmente não alegou esse fato anteriormente, não se trata de um fato novo. O fato precisa ser novo e isso precisa ficar muito claro no seu pedido para que o juiz não entenda que se trata de mera reiteração. Deixa eu te dar um exemplo para clarear o que eu estou dizendo. Imagina um pedido de cirurgia que foi indeferido por falta de demonstração da urgência. Então o advogado anterior pediu uma tutela antecipada para que o plano de saúde concedesse uma cirurgia e o juiz indeferiu dizendo, olha, não está comprovada a situação de urgência. E aí a situação de saúde do autor se agrava e o médico dá um novo laudo,
atestando a necessidade premente, urgente da cirurgia. Veja que há um fato novo. O fato novo é o agravamento da situação de saúde. Esse fato deve ser destacado na sua petição. Você deve ressaltar, juiz, não se trata de mera reiteração do pedido. Se trata de um fato novo que surgiu e que não existia lá atrás. Por isso eu estou apresentando novamente o pedido de tutela. Vossa Excelência analisou o outro laudo médico. Agora há um laudo atualizado, que a situação de saúde do autor se agravou. Consegue ficar claro que surgiu um fato novo? Então, todas as vezes que surgiu um fato novo, há a possibilidade de você apresentar novamente perante o mesmo juízo o pedido de tutela provisória, tá bom? Segunda hipótese que é possível você reiterar, você apresentar um novo pedido. Meus amigos, quando surge uma prova nova que antes não existia, sendo que essa prova supre exatamente aquilo que o juiz mencionou que estava faltando lá na primeira decisão que ele deu. Deixa eu te dar um exemplo. O juiz indefere então o pedido de tutela por entender que não está demonstrada a probabilidade do direito pleiteado lá pelo autor. O autor não trouxe, por exemplo, o contrato de plano de saúde que garante a cobertura da cirurgia que ele pediu. Imagina, e ele não justificou porque que não trouxe. Depois dessa decisão do magistrado, a parte consegue a via do contrato e junta nos autos e reitera o pedido de tutela. Veja, nesse caso, o autor deve deixar bem claro que ele não tinha o documento anteriormente e que ele só tem agora. Por isso que ele está apresentando tardiamente. Ah, professor, mas o juiz nunca vai saber se ele tinha ou se ele não tinha. Bom, você sempre vai dizer, efetivamente, juiz, o contrato não foi apresentado naquele momento, porque a parte não dispunha desse documento, obviamente, que se isso for verdade. Ah, professor, mas eu assumi o processo agora, eu não sei o que o advogado anterior fez. Bom, aí pouco importa. Apresente o documento que o juiz disse que estava faltando e reitera o pedido. Veja que há também aqui uma prova nova. Todas as vezes que justifica você reiterar perante o mesmo juízo o pedido de tutela que ele já indeferiu, precisa ter um fato novo ou uma prova nova, tá bom? Quando que não é possível e quando você conhece o que não é possível, você sabe efetivamente o que fazer. Vamos olhar as situações aqui que não é possível você simplesmente reiterar o pedido de tutela? Bom, quando você pretende apenas mudar os argumentos que você havia apresentado anteriormente. Ah, você pensou melhor, você encontrou uma jurisprudência melhor e você quer só mudar os argumentos para ver se agora você convence o juiz. Meu amigo, não é o caso. Recorra e consiga mudar em segundo grau, tá? Ou quando muda o juiz da comarca e você quer tentar sorte com um novo magistrado. Aqui eu coloquei, ó, jamais faça isso. Você pode levar uma litigância de má-fé, tá? O juiz não é sorteio. Ah, vamos tentar agora com esse, tá? Mesma coisa quando o juiz titular sai de férias. E aí você fala, vamos tentar a sorte com o juiz que substitui. E eu sei que muita gente vai dizer, ah, mas eu faço isso, isso dá certo. Isso se chama malandragem processual. Você não deveria fazer isso, tá bom? Quando você é íntegro na sua profissão, você tem vida longa na profissão que você escolheu, tá bom? Imagina que você perde o prazo para o agravo. O juiz, então, indeferiu o pedido de tutela. Você não agravou, perdeu o prazo. Aí você tem a brilhante ideia, vou apresentar de novo, o juiz vai indeferir de novo, aí eu agravo. Novamente, se você fizer isso, você pode simplesmente receber uma litigância de má-fé. Eu, como magistrado, quando eu recebo um pedido reiterado, sem um fato novo, sem uma prova nova, eu simplesmente digo, esse pedido já foi apreciado, já foi indeferido, ou seja, eu não dou uma nova decisão, justamente para não abrir a possibilidade da parte agravar novamente, tá bom? Meus amigos, todas essas condutas que eu acabei de falar para você evitar, elas podem ser consideradas litigância de má-fé. Está previsto lá no artigo 80 do Código de Processo Civil todas as situações que podem considerar litigância de má-fé. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal, você quer renovar o prazo para recurso quando você perdeu, opor resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário, provocar incidente manifestamente infundado. Está aqui, ó, a pena de multa de 1 a 10% do valor da causa, mais indenização pelos prejuízos,
mais honorários advocatícios e mais de despesas da parte. Veja que quando o valor da multa, o valor da causa for irrisório, o juiz pode pôr multa de até 10 vezes o salário mínimo, está previsto lá no artigo 81 do Código de Processo Civil. Então veja que a coisa é bem mais séria do que parece, né? Você não vai manter essas condutas reprováveis porque você pode sofrer uma pena de litigância de má-fé, tá bom? Terceiro ponto que eu quero abordar com você nessa aula, para você sair daqui com cada vez mais conhecimento. Imagina que o juiz deferiu o pedido de tutela formulado pela parte autora e você está advogando para a parte requerida. A parte te procura desesperada lá para tentar derrubar essa decisão. E é o que nós vamos ver agora. Como que você pode derrubar, revogar, o nome que for, tá? Tecnicamente seria revogar. Como que você consegue a revogação de uma medida liminar omitida pela parte contrária, sem precisar recorrer? Isso é possível? Meus amigos, uma advertência inicial. A medida tecnicamente adequada para você reformar uma decisão que concede uma tutela provisória é o recurso, especialmente o recurso de agravo de instrumento. Mas na prática, há uma maneira de você conseguir que o próprio juízo de primeiro grau modifique a decisão que ele mesmo proferiu, sem que você precise apresentar qualquer recurso. Isso é possível graças ao disposto lá no artigo 296 e 298 do Código de Processo Civil. O artigo 296 fala assim, ó: a tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. O artigo 298 fala assim: na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso. Veja, então, que a decisão que concede a tutela provisória, ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, desde que o juiz motive o seu convencimento. E isso, meus amigos, é possível porque, como nós vimos desde o começo, a decisão que analisa um pedido de tutela provisória, ela é, por definição, uma tutela provisória, ou seja, é uma decisão tomada naquele momento, de acordo com as provas que se tem naquele momento. Não é uma decisão definitiva. Mas olha, isso não significa que o magistrado possa simplesmente se arrepender e alterar a decisão. De maneira nenhuma. Aliás, aqui fica a primeira advertência. Você nunca deve pedir que o juiz revogue a tutela simplesmente alegando que ele se equivocou ao conceder, que ele analisou indevidamente as provas ou que ele aplicou o direito de forma errada. Se você fizer isso, você simplesmente vai receber um despacho baseado no artigo 507 do CPC, que diz assim: é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Tenho certeza que muita gente que está aqui já viu um despacho nesse sentido. O juiz vai dizer: não se conformou? Recorre, meu amigo. Olha, para que haja a mudança pelo próprio juiz de uma decisão que concedeu uma tutela provisória, você deve levar ao processo um elemento novo. Esse elemento novo pode ser uma prova que o autor não apresentou, pode ser um elemento importante de informação que foi omitido pela parte autora, mas deve ser alegado algo novo. Deve ficar bem claro para o juiz que, se ele tivesse conhecimento desse elemento quando ele deu a primeira decisão, provavelmente ele não teria concedido a tutela. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. A parte autora alega, por exemplo, que nunca contratou com a requerida, mas que essa vem fazendo descontos lá de parcela no seu contra-cheque. Pede, então, a tutela provisória para que cessem esses descontos. O juiz tem que parar esses descontos, a parte autora nunca contratou. E o juiz, confiando da boa-fé, concede a tutela e determina a suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte autora. Mais do que depressa, você, como patrono da parte requerida, atravessa uma petição nos autos, pugnando a revogação da tutela concedida, invocando o disposto no artigo 296 do CPC. E com essa petição, o que você faz? Você junta o contrato firmado entre as partes e que justifica a realização do desconto na folha de pagamento do autor. Com isso, cai por terra
a probabilidade do direito que o autor invocou. Ora, uma vez que o contrato existe, a realização do desconto na folha de pagamento é justa. A tutela provisória que determinou a cessação dos descontos deve ser revogada. Veja, você deve ressaltar a questão da irreversibilidade da medida, especialmente se a parte autora pediu a justiça gratuita. Você deve ressaltar também a omissão ou às vezes a mentira da parte autora e com isso mexer com as emoções do juiz. Excelência, a parte autora faltou com a verdade. Disse que não havia contrato, mas o contrato está aqui. O juízo foi induzido a erro. Meu amigo, nenhum juiz gosta de se sentir enganado. Pode ter certeza disso. Você sempre deve pedir a revogação imediata da medida, muito embora, provavelmente, o juiz vai ouvir primeiramente a parte contrária. Lembra do artigo 9 do CPC? Não se proferirá a decisão antes de ouvir a parte contrária? É claro que nesse exemplo que eu te dei, a parte contrária pode vir e alegar, por exemplo, a falsidade do contrato, dizendo que ela não assinou nada. Mas, nesse caso, a prova da falsidade é ela que vai ter que fazer. Então, enquanto essa prova não for feita no processo através de uma perícia, o contrato é válido e deve ser cumprido. Por isso, tem que se revogar a medida que concedeu a tutela, tá bom? Veja que há um elemento novo, há um elemento de prova ou uma alegação de um fato que a parte simplesmente omitiu. Qual é a forma para você fazer isso? Como que deve ser apresentado esse pedido de revogação? Como que deve ser chamada essa peça? É um mero pedido de reconsideração? Olha, eu recomendo que você não intitule essa peça como pedido de reconsideração, tá? Isso não tem um bom estigma e pode causar uma má primeira impressão. Na prática, você vai chamar a peça de pedido de revogação ou modificação de tutela provisória com fundamento no artigo 296 do CPC. Você deve colocar um destaque lá na sua petição de urgente, logo abaixo do cabeçalho da petição. E você deve começar a sua peça dizendo que é necessária a revogação imediata da tutela concedida, uma vez que a parte contrária omitiu do juízo uma informação ou uma prova fundamental. Aí, meu amigo, o seu trabalho vai ser demonstrar por que não estão presentes os requisitos legais. No nosso exemplo, a juntada do contrato prova a existência de relação entre as partes, ou seja, a tutela tem que ser revogada porque o direito do autor não é provável. Se ele contratou, é justo que se faça o desconto nas parcelas lá no holerite dele. Você também deve se adiantar a possíveis argumentos que vão ser apresentados pela parte contrária e já rebater cada um. Lembra do nosso exemplo? Olha, a parte requerida pode vir alegando que o contrato é falso, que foi assinado por engano. Lembra de explorar as emoções, o sentimento de ter sido enganado ou de ter sido ludibriado. Quanto mais você ressaltar isso, mais vai fazer com que o juiz mude a decisão que ele mesmo prolatou e vai despachar pessoalmente com o juiz. Fala na assessoria, manda mensagem, em tempos de pandemia, pede para ser atendido da forma como for e ressalta aquilo que foi omitido, aquilo que não foi trazido. E olha, meus amigos, ao mesmo tempo, não descuida do prazo do agravo. Deixa o seu agravo pronto, tá? E caso o juízo não decida até o último dia, você vai recorrer. Assim, você garante a correção do erro. O tribunal pode analisar o elemento novo, o contrato que você juntou, o argumento mais forte que você tem e corrigir aquilo que você entende que é um equívoco, tá bom? Bom, eu espero que você tenha capturado bem as 3 estratégias que eu te apresentei hoje. São 3 estratégias que muito provavelmente você vai ter que ser chamado a enfrentar na prática. Se você capturou, aprendeu como fazer, aprendeu como agir, você vai estar cada vez mais perto de se tornar um expert em liminar. Bom, como você pode ver, o que eu estou te passando nessas aulas, nessa série de vídeos, são sacadas que não se ensinam nos livros e muito menos na faculdade de Direito. São dicas que só se aprende na prática. E esse é o meu objetivo, transmitir a você conhecimentos que apenas a experiência nos dá, que apenas o dia a dia da prática jurídica pode nos proporcionar. E é isso que eu vou transmitir com mas com muito mais detalhes, com muito mais minúcias, aos alunos que optarem por participar do treinamento avançado Expert em Liminar, que eu já tive a oportunidade de mencionar anteriormente e que eu vou dar mais detalhes adiante.
Como eu já mencionei nas aulas anteriores, eu acredito que até agora você já tenha percebido que conhecer a técnica adequada e saber utilizar cada uma das ferramentas previstas em lei é a chave para você se aproximar do pleno sucesso nos seus pedidos de liminar. Eu acredito também que milhares de profissionais querem e precisam aprender na prática todas as técnicas que eu desenvolvi ao longo de mais de 18 anos analisando liminares diariamente. Muitos sentem a necessidade de continuar estudando todos os assuntos que até aqui foram tratados. Muitos querem o auxílio de um profissional mais experiente para ajudar a interpretar toda a legislação e também para ajudar a pensar sobre as inúmeras situações peculiares e inusitadas que acontecem no dia a dia, em cada tipo de ação. Muitos querem uma fonte segura de informação, uma fonte concreta de atualização, já que, infelizmente, a gente vive na era da fake news, não é mesmo? Enfim, muitos sabem que esse evento é apenas o começo, é apenas a pontinha do iceberg de tudo o que há para ser estudado, de tudo o que há para ser colocado em prática nesse campo tão amplo e delicado que é a prática das tutelas provisórias. Se você está entre essas pessoas que não querem parar, se você é um daqueles que querem mais, que não se conformam em ficar paralisado frente a uma situação de desconhecimento, se você sente a necessidade de pertencer a um grupo exclusivo que busca o sucesso profissional acima de tudo, através do conhecimento obtido honestamente, eu quero te dizer que na próxima aula eu vou te apresentar em detalhes como vai funcionar o treinamento avançado Expert em Liminar, cujas inscrições serão abertas na próxima segunda-feira. O que eu posso adiantar é que vai ser um treinamento eminentemente prático, voltado a te ajudar a conhecer todos os caminhos, todos os atalhos e absolutamente todas as ferramentas que vão te conduzir ao sucesso nos seus pedidos de tutela provisória. Um treinamento onde eu vou abrir a minha cabeça, vou transferir a você simplesmente toda a experiência prática que eu demorei mais de 18 anos para conquistar e assimilar. A ideia é formar um grande grupo de ajuda mútua. Um grupo onde as dúvidas serão transformadas em respostas e soluções na maior velocidade possível. Nós vamos formar um exército de alunos com capacidade e habilidade para resolver todos os problemas que podem acontecer quando o assunto é tutela provisória. E se você já se imagina fazendo parte desse time, se você já se vê engrossando as fileiras desse exército, eu quero te dizer que você não pode perder a próxima aula. Mas é claro que na próxima aula, além de te dar todos os detalhes do treinamento avançado Expert em Liminar, eu também vou te brindar com um conhecimento técnico e prático fundamental. Nós vamos mergulhar no estudo da quarta habilidade técnica que todo profissional de direito deve possuir se quiser se tornar um expert em liminar. Nós vamos falar das peculiaridades de um caso em específico. Vamos criar uma peça jurídica do absoluto zero, com toda a sua fundamentação, com o pedido, aplicando exatamente toda a estratégia que a gente tem estudado ao longo dessas aulas. Você vai ter a oportunidade de ver na prática tudo aquilo que você aprendeu comigo até agora. E o melhor, a peça que a gente vai construir juntos vai ser disponibilizada para que sirva como modelo para os seus próximos pedidos ou para que possa te inspirar nas suas próximas postulações. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser transformador para você. Agora, rola essa página para baixo, me deixa um comentário, coloca alguma dúvida, me diz o que você está achando do nosso evento até agora. E olha, não esquece de entrar no nosso canal do Telegram para poder baixar todo o material escrito que já foi liberado para você. Às 20 horas de hoje, eu vou liberar lá no canal do Telegram um PDF incrível com um resumo de tudo que a gente já tratou até agora durante todo o evento. Para entrar no canal, é só clicar no botão que está logo abaixo desse vídeo. Quero agradecer mais uma vez porque você está caminhando comigo até aqui e dizer que eu não vejo a hora de te encontrar novamente no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!